Então, meus amores, estamos de volta para dar continuidade aos nossos estudos de hoje. E agora nós vamos estar falando sobre o que de fato é o ato de escrever. Então, escrever é comunicação entre os sujeitos. Claro que todo ato de escrever, ele visa um processo comunicacional entre as pessoas. Saber para quem se escreve. Um dos pontos importantes é justamente isso, saber exatamente para que público você vai estar direcionando a sua escrita. E a partir daí, saber selecionar, adequar os níveis da escrita. Seleção de registro da língua. Você vai selecionar se esse registro da língua ele será de maneira padrão ou não padrão. Essa seleção é de fundamental importância, porque vai seguir os níveis da língua, né? A questão da intencionalidade, a questão do padrão que você vai estar selecionando para estar produzindo o seu texto. E, para tanto, você precisa ter em mente o público para quem você vai estar direcionando a sua escrita. A intenção comunicativa, justamente você tem que ter em todo o seu processo de escrita a intencionalidade. Vejamos então nesse aspecto. Se de repente você escreve uma crônica, logicamente a sua intenção é de agradar o público que gosta de ler crônicas. De repente, esse ato comunicativo, ele se volta para a questão da informação. Logicamente, você vai estar colocando uma produção textual com a intenção de informar algo, né, para determinado público. Você pode estar utilizando de um texto que visa a questão da notícia. E outra questão, ser letrado. Você precisa, né, ter um certo nível de letramento, de conhecimento das estruturas que se compõem a questão de uma escrita com coerência, clareza, para poder estar adequando esta sua escrita. Cumprir diferentes funções comunicativas, uma forma de comportamento. Então, é de fundamental importância estar refletindo sobre todos esses aspectos aqui, para poder até mesmo estar ensinando os alunos a escreverem bem. Nós sabemos que dentro desse aspecto, um dos aspectos que se faz necessário o docente de língua portuguesa compreender é o nível da língua, né, que se volta para a questão da norma padrão, de uma linguagem coloquial ou não, de uma linguagem que se volta para o regionalismo, da gíria, entender, na verdade, entender e conhecer esses níveis da língua, ou podemos assim dizer, da linguagem, para poder trabalhar de uma maneira mais dinâmica na hora de solicitar que seus alunos escrevam, para adequar esse processo da escrita a esse nível da língua. Vê também a questão da intencionalidade comunicativa, que é justamente a percepção da consciência e compreensão de que você pode influenciar seu ambiente e atingir resultados através da comunicação, que é onde nós falamos, dependendo do público para quem você vai estar escrevendo, vai ter também aí um processo comunicativo intencional. Sobretudo, conhecer o padrão da fala, né? Que também pode ser esse padrão que se volta para a língua culta ou não. E, justamente dentro desse ato de conhecer, você vai estar adequando o processo da escrita. Assim sendo, nós vamos ter o seguinte. Vamos partir da seguinte reflexão aqui. A escrita é mais elaborada, é mais certa que a fala,
Então é importante a gente ter esse questionamento como reflexão, até porque não existe um padrão único de fala, como não existe um padrão único de escrita. Nós sabemos que a língua, ela é dinâmica, portanto a fala e a escrita também é dinâmica. Então é importante que se faça essa reflexão, até mesmo para poder estar exercendo uma didática no processo de escrita de forma eficiente. E claro, respeitando a diversidade que a língua, que é existente, né, na língua. Então, precisamos repensar na questão do ato que se volta para as etapas da escrita. Resumidamente, nós temos aqui o planejamento, a operação, a revisão. O planejamento da escrita, na verdade, é repensar na melhor disposição das ideias, como chamar a atenção na introdução do assunto, como manter o leitor cativado, a continuidade da leitura, como concluir de forma clara e coerente, sinalizando também aquilo que precisará ser melhor elaborado enquanto escreve. Então, todos esses aspectos devem ser analisados no planejamento da escrita. A questão da operação da escrita é importante estar repensando também de que maneira esta língua, esta escrita é operante, de que forma ela vai estar sendo transcrita, e ver, sobretudo, também a questão da revisão da escrita, porque foi-se o tempo em que corrigir na escola significava apenas uma caça a erros ortográficos e de pontuação nos textos dos alunos, feito pelo professor de maneira autoritária. Hoje sabemos que precisa-se também estar vendo a questão da clareza e da coerência das ideias na hora da produção textual, deve ser trabalhada essas questões. E as crianças precisam fazer uma leitura crítica do próprio material. E permitir às crianças a fazer isso é estar permitindo um processo de revisão onde as crianças vão estar participando ativamente. Assim, o planejamento da escrita deve ser levado em consideração a temática para compor a unidade do texto, que essa temática ela vai estar subdividida em tópicos e subtópicos, os objetivos dessa produção textual, saber a questão do gênero textual, se vai ser um gênero textual que se volta para a questão dissertativa, narrativa, descritiva, ver também os critérios de ordenação de ideias na composição desse texto, como essas ideias vão estar sendo expressas, ver a questão do registro da língua, os interlocutores que vão ter acesso à sua escrita. Então, é de fundamental importância pensar também no planejamento da escrita. Operação da escrita, né? Na hora de se pensar nesse quesito aí, é preciso, então, registrar o que foi planejado, posse das estruturas linguísticas, o uso da língua, como é que vai ser usada a língua nesta produção escrita, a reflexão linguística, o conhecimento prévio e textual, né? Que conhecimento da estrutura textual que está sendo solicitada que o aluno produza, esse aluno tem. É importante pensar, refletir, questionar, estudar de maneira reflexiva toda a questão que se volta para a operação da língua escrita. E aí temos, então, a questão da revisão da escrita, reescrita. Você faz um texto, e aí após você fazer esse texto, é importante que esteja se reescrevendo, porque na medida que você vai reescrevendo ali aquele texto, você vai observando algumas falhas, e você vai, na medida do possível, estar adequando, né? Reescrevendo de maneira mais eficiente. Quanto mais se escreve, mais percebe-se o quanto é preciso melhorar. É preciso ter prática. No processo de escrita também é importante gostar de ler, porque quanto mais você lê, mais você escreve bem. Fazer análise do que foi escrito, escreveu, vai depois analisar ali o texto que você produziu para perceber
se todas as ideias estão coerentes, se o texto está bem claro ali, né? Aí a confirmação do ato planejado, tudo aquilo que você se propôs, planejou colocar na sua produção textual, de fato está ali. A verificação das estruturas linguísticas, se o texto, por exemplo, dissertativo, está composto ali direitinho, se ele está ali seguindo aquela estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, e assim por diante, de acordo com aquele gênero textual que você escreveu, né? Realmente aquilo que você escreveu está de acordo com a estrutura linguística que deve conter em cada gênero textual. Então, no próximo conteúdo, nós vamos estar falando sobre as implicações pedagógicas.